Para a nossa meditação de hoje, queridos, eu queria convidá-los a abrir no Salmo de número 7. Salmo de número 7. O Salmo é até bem forte, tem alguns salmos que são bem fortes, né? Esse Salmo 7 é bem forte também. Eu vou ler alguns trechos aqui com vocês. Quem puder aí abrir. Então é o Salmo de número 7. Vou ler os primeiros versos, depois a gente pula para os últimos. Diz assim a palavra de Deus: Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que, como leões, não me dilacerem nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Então, deixa eu ir lendo e já comentando. Esses dois primeiros versos é o nosso clamor, né, queridos? Que a gente pede que Deus nos livre, que Deus seja o nosso refúgio, que Deus nos salve, inclusive daqueles que nos perseguem, né? Sejam forças das trevas, sejam forças humanas, porque sem a ajuda de Deus a gente incorre nesse risco, né, de pessoas nos dilacerarem, nos despedaçarem, né? Então, o nosso clamor, basicamente a nossa vida a gente pede a Deus: Senhor, nos livra, Senhor, nos salva. É a nossa oração também aqui hoje, é a nossa oração sempre. Então faz parte da vida cristã essa oração, é a oração comum de todos, né? E a partir daí, aí entra aqui algo um pouco mais diferente, que o salmista aqui nos traz essa luz. Olha o que ele diz: Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, então veja que ele começa aqui um exame, um autoexame, como a Bíblia nos ensina: examine-se o homem a si mesmo. Então ele começa a dizer, se assim eu procedi, ele começa a ver o comportamento, como ele tem respondido ao ensino, a compreensão dele da palavra de Deus. Então ele fala, se assim eu procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou poupei sem motivo o meu adversário, olha o que ele vai ousar dizer: persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Então veja, ele pede o livramento, pede que Deus o ajude, que Deus o proteja, mas ele chega aqui num ponto em que ele chega a esse ponto de ser responsável, de dizer, olha, tudo bem, eu peço a proteção de Deus, mas eu tenho que fazer a minha parte. E ele fala diante de Deus, com esse quebrantamento: Senhor, mas se houver injustiça em mim, se eu for uma pessoa pecadora, se eu desobedeço a sua palavra, se eu sou rebelde às instruções que o teu Espírito dá no meu coração, na minha mente, Senhor, se eu piso na bola, se eu, em vez de ouvir a tua palavra, faço do meu jeito, como eu quero, e viro as costas para ti, aí eu não tenho que exigir ou cobrar de ti que o Senhor me livre do meu inimigo. Pelo contrário, que esse meu inimigo, que eu no início pedi para o Senhor me libertar, que ele me persiga. Que ele me persiga e até me pisoteie. Por quê? Porque eu estou fazendo esse estrago na minha própria vida. Então ele fala, se há injustiça nas minhas mãos, Senhor, eu não mereço esse socorro. O socorro a gente nunca merece. Mas ele fala, Senhor, eu vou ter que aprender com a vida. Se eu estiver pecando, se eu estiver desobedecendo, Deus nos livra, na misericórdia dele, ele nos guarda de muitos males que, pelos nossos pecados, poderiam nos abater. Ele vai nos salvando, mas chega um momento que Deus não pode ser mais cúmplice disso. E essa é a grande questão. A gente não deve... Tem pessoas que falam, não, realmente a gente tem que ter medo de Deus, porque se a gente pecar, Deus vai pesar a mão, Deus vai castigar, Deus vai lançar maldições. Não, queridos, não é esse o ponto. A Bíblia diz que é o salário do pecado, que é a morte. A morte aí a gente trata. São doenças emocionais, são doenças físicas, são problemas financeiros, problemas nos relacionamentos. Esse morte é o resumo de tudo que ruim que pode acontecer se a gente entregar a nossa vida, se a gente for irresponsável, inconsequente, e, em vez de seguir a palavra de Deus, andar em caminhos maus. Ele fala, se houver injustiça, a injustiça vai chegar até mim. Eu vou sofrer a pena do que eu estiver plantando para a minha vida. Não é o que a Bíblia diz? Quando a gente planta, quando a gente semeia, a gente vai colher. Então, o que nós vamos semear, isso é livre.
O plantio é livre, agora a colheita é obrigatória. Então ele tem essa responsabilidade de dizer, realmente, se eu estiver pisando na bola, eu vou ter que pagar o preço, porque é o que eu fiz. Foi a minha escolha, foi a minha decisão. A gente clama a misericórdia de Deus, mas nós temos que cuidar das nossas vidas, irmãos. Eu e o pastor Wagner somos muito bondosos, falamos muito da compaixão, do amor de Deus, e tudo isso é real, só que a gente tem que ter cuidado com isso que a Bíblia tanto nos alerta, o mal que é o pecado. Se nós deixarmos o mal fluir através de nós, o mal vai nos alcançar nas nossas vidas. E aí ele vai dizer mais adiante, agora vamos pular para o verso 12. Olha a gravidade disso, olha o quanto isso é importante nós captarmos. O verso 12 nos diz: se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Ou seja, aqui Deus vai, trazendo aquela mensagem anterior, vai amaldiçoar, vai tratar mal? Não, mas é porque Deus vai ter que, como um justo juiz, que o verso 11 nos diz, ele vai ter que cuidar dessa situação. Ele não vai poder deixar aquela situação que está causando prejuízo e malefício a tantas pessoas, aquilo de qualquer jeito. Como, por exemplo, se um marido trai uma esposa, Deus vai castigar, Deus vai amaldiçoar. Não, não é isso. É que Deus tem que proteger o inocente. Deus tem que agir em benefício dos bons. E por isso, se a gente vai para o lado do mal, não é que Deus vai se opor a nós, é nós que estamos nos opondo a Ele. Vocês entendem isso? Que Deus não vai agir contra nós. É nós que, fazendo o mal, estamos agindo contra os planos, os propósitos, as bênçãos dele. Deus quer abençoar uma pessoa. Deus quer dar algo, uma felicidade a uma pessoa. E a gente vem tratando mal, a gente vem ofendendo, vem fazendo algum tipo de coisa ruim contra a pessoa, a gente está se opondo ao que Deus quer fazer. Então não é Deus que castiga, é nós que nos voltamos contra ele e batemos de frente a um Deus que é bom. É um Deus que é justo juiz, que não pode deixar o oprimido na mão do opressor. E aí o verso nos diz, quem gera a maldade, verso 14, quem gera a maldade, então, olha só, quem estiver produzindo essa maldade, esse sofrimento, essa dor, essa infelicidade, ele vai conceber, ele vai dar à luz sofrimento e dar à luz a desilusão. Então olha o que a gente acaba fazendo nas nossas vidas. Às vezes a gente lê esse verso e pensa, é mesmo, a pessoa tal faz maldade, ele está gerando sofrimento, está gerando desilusão. Mas a gente tem que se enxergar também. A gente precisa se examinar. Se eu gerar, em vez de pensar no outro, se eu, Rômulo, você aí, gerar maldade, você está concebendo sofrimento e dando luz à desilusão. Então, olha o que a gente pode fazer nas nossas vidas. A gente pode começar a gerar sofrimentos. A gente pode começar a gerar desilusão. Existem forças das trevas que geram isso, mas muitas vezes somos nós. Por isso nós temos que ter cuidado com a nossa vida. E aí no verso 15 ele nos diz, quem cava um buraco e o aprofunda. Então olha só, não é uma pessoa que só faz o mal, ela faz o mal e insiste nesse mal. Porque quando a gente faz o mal, pede perdão e fala, Senhor, essa aqui foi aquele pecado eventual, né? Escapuliu, aquela que você pisou na bola e fica até sem jeito e pede perdão, é uma coisa. Agora, quando uma pessoa insiste naquilo, quando a pessoa cava um buraco e o aprofunda, então veja como uma pessoa não aprende com o erro, pelo contrário, insiste nele e acha que fazendo o errado, eu às vezes brinco assim, a pessoa acha que fazendo o errado vai dar certo. Irmãos, se fizer o errado, não dá certo. Se fizer o errado, olha a surpresa da vida, como a vida é surpreendente. Se a gente fizer o errado, vai dar errado. Então, as pessoas às vezes fazem uma loucura, seguem uma direção que ela sabe que é errado, mas diz, não, na vida do fulano, do ciclano, deu errado, mas na minha aqui, eu sei que de um jeito que vai dar certo. Se eu fizer o errado aqui, mas vai dar certo. Não, irmão, se fizer o errado, vai dar errado.
Então, essa lógica que é invencível, a gente precisa se submeter, sermos humildes e reconhecer: se eu fizer errado, vai dar errado. Agora, se eu fizer o que é certo, olha que coisa também, vai dar certo. Então, se a gente simplificar a nossa vida e ter esse cuidado com o que a Bíblia chama de pecado, do mal, e se cavar um buraco, pelo amor de Deus, não o aprofunde. No máximo, cavou um buraco, viu que é um buraco, viu que é um problema, tape-o. Não o aprofunde. Porque senão, quem cava um buraco e o aprofunda, cairá na armadilha que fez. Então, muitas vezes, aquela questão da autossabotagem, do autoprejuízo, que nós fazemos a nós mesmos. São armadilhas que nós fazemos a nós mesmos. Armadilhas emocionais, quando a gente começa a reclamar da vida, reclamar de tudo. É um buraco que a pessoa cavou e está aprofundando. E vai cair nessa armadilha. Não reclame, não murmure, não faça coisas ruins. E o verso 16 diz: sua maldade se voltará contra ele. Não adianta. A gente planta, a gente semeia, a gente colhe. Sua violência, sua falta de senso, sua falta de sensibilidade cairá sobre a sua própria cabeça. Então esse cuidado nós temos que ter, queridos. A gente sempre vai falar do amor de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, mas nós temos que ser responsáveis. Nós temos que aprender com essa graça, com esse amor, com esse perdão, a não insistir nos erros. Pelo contrário, é porque a Bíblia nos diz que de Deus não se zomba da bondade, não se zomba da justiça. Se a gente pisar na bola aqui e ali, a gente reconhece a bondade, reconhece a justiça como superiores e a gente se corrige. Agora, se a gente quer ludibriar a justiça, relativizar a bondade, e aí vai ter problema. Eu já conheci até uma pessoa que diz: não, eu vou fazer isso aqui, não tem problema não. Na época eu não era pastor, eu era membro de uma igreja. Não tem problema não, porque Deus perdoa. A graça de Deus é infinita. Jesus morreu na cruz, a gente tem perdão. Minha irmã, não faça um negócio desse, pelo amor de Deus. Eu fiquei assim, embasbacado da loucura, porque a questão não é que Deus vai ser prejudicado, o problema é nós que vamos ser prejudicados com os nossos atos. A gente não tem como nem acrescentar nem tirar nada de Deus. Agora, se a gente faz uma responsabilidade dessa, depois Deus perdoa. Sim, Deus perdoa, pode perdoar, mas não é bom brincar com isso também, que a pessoa pode ir num caminho e nunca mais voltar. A questão é: o salário do pecado, da maldade, da injustiça, da ofensa, da humilhação, da baixaria, da gritaria, da traição, de todos os maus desígnios, como Jesus diz, que brotam do coração humano, o salário disso é problemas. É sofrimento. Como nós lemos aqui, isso concebe sofrimento, dá luz à desilusão. Então, muitos sofrimentos, muitas desilusões, muitas vezes vêm de fora, circunstâncias ou pessoas, e muitas vezes vêm de nós mesmos, as nossas ações. Então, se a gente não cuidar da nossa vida em fazer o certo para que dê certo, pelo contrário, se a gente fizer o errado, vai dar errado. Então, esse é um cuidado fundamental que a gente nunca pode perder de vista. Nós temos que ser servos da justiça, servos da bondade, servos do amor. E não porque nós temos um Deus que perdoa, relativizar as coisas, brincar com essas coisas sérias, porque a quantidade de sofrimento que isso nos traz, queridos, é muito ruim. Então, que a gente lembre-se sempre de procurar cuidar da sua vida com essa responsabilidade, de coração, cuidando das pessoas, fazendo bem às pessoas, para que nenhum mal entre na família, na casa, nos relacionamentos. Porque o mal entrando, a gente nunca sabe onde ele vai parar. Deu a abertura, o mal entra e aí ele se descontrola e vai gerando dor e sofrimento. Cuidem-se, queridos, cuidem-se. Façam o bem para que, assim, a gente possa orar e falar: Senhor, eu tenho andado da melhor forma que eu posso, me ajuda, me protege, me guarda. Tudo que a gente tem que dizer: Senhor, eu plantei injustiça, agora vou ter que passar por esse período de sofrimento. E Deus vai falar: sim, meu filho, agora você vai ter que lidar com isso. Um buraco que você cavou e aprofundou, essa armadilha que você fez para você mesmo,
você vai ter que lidar com ela por um tempo, até aprender a lição, até reconstruir tudo. Então que nós venhamos ter esse cuidado, e que Deus nos ilumine sempre, para a gente não cair nessa armadilha, né, queridos? Vamos orar então a respeito disso, para podermos então ir adiante nas nossas vidas e termos a bênção de Deus sempre. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós temos aprendido a Tua Palavra, que a Tua Palavra ela é honesta e sincera ao dizer o perigo que nós podemos incorrer em nós fazermos coisas ruins para os outros e para nós mesmos. Nos guarda, Senhor, nos guarda de trilhar caminhos tortuosos, caminhos escorregadios. Pelo contrário, Senhor, nos dá essa sabedoria de ouvir a Tua voz e segui-la, de aprender a Tua palavra e praticá-la, em ter a fé e uma fé acompanhada por obras. Guarda-nos, Senhor, do mal que podemos fazer a nós mesmos e que o nosso ser venha viver a vida abundante que o Senhor prometeu, vivendo-a. Nós precisamos viver essa vida para que a gente possa desfrutar dessa vida. Pedimos a Tua bênção na nossa família, nos nossos lares, que o Senhor nos guarde dos nossos tantos erros e nos ajude a aprender contigo cada vez mais. Nós te pedimos em nome de Jesus.